Olá, irmãos, graça e paz. Prazer poder estar com vocês para mais um encontro do nosso pequeno grupo. Hoje nós iremos trabalhar um tema que com certeza todos nós já nos sentimos da forma como esse tema coloca, que é a rejeição. Todos nós já nos sentimos rejeitados por um ou outro motivo. Você já foi rejeitado? Como é que você se sentiu ao ser rejeitado? É sobre isso que trata a nossa lição dessa noite, desse momento nosso de estudo, que dentro da nossa revista, que é o Socorro de Deus, ele trata então dessa cura para a rejeição pela palavra. Esse é o tema desse nosso estudo, desse momento. E o texto básico, na verdade, são dois textos. O primeiro deles é Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 a 14. E o segundo é Gênesis 21, de 8 a 21. Então, nós iremos partir do primeiro texto. Antes de nós iniciarmos a leitura, você pode ir abrindo. Mas antes disso, nós vamos orar. Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito Deus, muito obrigado, Pai, por podermos estar juntos, ó Deus, através desse estudo, Pai. Fortalece a nossa fé, abençoa as nossas vidas, encha-nos, ó Deus, do poder do Teu Espírito, da Tua unção, Senhor, a fim de que nós sejamos grandemente abençoados, a fim de que nós, ó Deus, sejamos tratados e curados de todo e qualquer mal que possa haver sobre as nossas vidas. O Senhor é o socorro presente na vida dos teus servos, ó Deus, nos momentos de tribulação, em todos os momentos. Abençoa-nos, Pai. Traga cura àqueles que estão enfermos, àqueles que testaram positivo, ó Deus, para o Covid. Que a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus, esteja sobre eles, trazendo cura, sobre a vida dos que estão enfermos de outras doenças, Pai. Também, Pai, derrama a cura e derrama da tua graça, do teu amor, derrama avivamento sobre a tua igreja, a fim de que ela cresça, Pai, a fim de que ela não esmoreça nesse tempo de pandemia, mas que ela cresça de forma a glorificar o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, o primeiro texto é Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre mim, sobre você. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele.
e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beer-Lahai-Roi. Então, até aqui. Esse é o nosso primeiro texto. O segundo texto está em Gênesis, capítulo 21 agora, os versículos de 8 a 21, que diz assim: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, até aqui o nosso segundo texto. Esses textos, irmãos, nos remetem, então, a respeito de um momento onde nós podemos ver uma mulher rejeitada, não é? Agar foi rejeitada. E essa é uma das piores sensações que nós, como seres humanos, podemos experimentar, não é? Que é sentir a rejeição, ter no nosso coração a dor da rejeição. Alguns pesquisadores americanos fizeram uma pesquisa na Universidade da Califórnia, isso em 2003, e descobriram que ser ignorado, ser rejeitado, não é, socialmente, causa a mesma reação no cérebro que uma agressão física. Ou seja, aquilo que nós experimentamos quando somos rejeitados atinge a mesma parte no cérebro que é relativa à dor de um problema físico, a uma dor física. Então, durante essa pesquisa, eles viram que o cérebro era ativado justamente, foram tiradas fotografias do cérebro dos participantes, e quando eles jogavam um joguinho no computador que rejeitava cada um deles, falavam palavras de rejeição, era ativado essa parte do córtex anterior, né? A parte anterior do córtex cerebral, e que é a mesma que é relativa, que é acionada quando nós sentimos dores, quando nós temos dores físicas. Então, seja a dor física, seja a dor social da rejeição, elas ambas são dolorosas para todos nós. Não é? Embora elas sejam diferentes, obviamente, mas elas atingem a nossa vida de uma forma profunda, trazendo dor, trazendo tristeza. Não é? Então,
Isso foi publicado nesse ano de 2003. Essa lição de hoje, então, ela visa apresentar para nós a cura para essa dor da rejeição. Então a gente vai analisando aqui, como nós lemos, a vida de uma mulher chamada Agar, que era serva de Abraão e que experimentou a dor da rejeição, né? Mas ela foi assistida pelo Senhor. Quais são as causas ou os tipos de rejeição? Há muitas causas para a rejeição social. Então ele vai destacando aqui algumas que até são citadas dentro da palavra de Deus. Primeiro, a rejeição racial. É quando a pessoa ela é rejeitada por pertencer a uma determinada raça, povo ou até mesmo nação. É o processo, o preconceito racial. Havia um preconceito, quando nós vamos na palavra de Deus ver, entre os judeus e os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Havia preconceito com o próprio Jesus Cristo, porque ele era um nazareno, ou seja, vinha da região de Nazaré. Quando nós olhamos para o nosso tempo hoje, dentro aqui da nossa sociedade, nós acabamos de ver a questão, de que vidas negras importam, uma vez que aquele rapaz foi morto com o esganado, com o pé que estava sobre o seu pescoço pelo policial branco. E isso acontece muito nos Estados Unidos, mas não somente lá, mas em todos os lugares onde houve a escravidão, dos negros trazidos da África, inclusive no nosso país. Então, a gente vê isso presente dentro da nossa sociedade nos nossos dias atuais. E até mesmo dentro do nosso próprio país, quando as pessoas tiram sarro de outras que vêm, por exemplo, da região Nordeste, da região Norte, e se acham totalmente diferentes. Eu me lembro que certa vez eu ficava muito bravo quando eu era menino e eu vinha passar férias aqui no interior do estado de São Paulo, eu que nasci no Mato Grosso do Sul, e meu tio brincava comigo sempre dizendo sobre alguma coisa que acontecia e tal. Aí ele falava da minha terra. Então, lá não é igual aqui no Brasil, lá é diferente, por se tratar uma área onde há o Pantanal, onde tem jacarés, as capivaras, animais selvagens, a onça pintada. Então ele brincava comigo sobre isso e eu me sentia, e eu ficava muito bravo porque eu morava na capital do Mato Grosso do Sul. Para mim é uma cidade gigantesca e era uma cidade muitas vezes maior do que a cidade do interior de São Paulo, a qual eu ia sempre passar as minhas férias, Mas a gente sente, imagina uma pessoa que vem de uma situação extrema, de um problema grave, como a fome, a seca, que é tão presente na região Nordeste, em determinadas partes do Nordeste, mas que assolam a vida daquele povo, e eles são obrigados, eles não saem porque eles querem, saem porque são obrigados a saírem da sua terra e saírem e virem para outras regiões do país para tentarem uma vida melhor. E muitas vezes são chacoteados, são discriminados, verdadeiramente discriminados por serem da região Nordeste. Da mesma parte da região Norte e assim por diante, algo que não deveria acontecer. Mas isso causa tristeza, isso causa rejeição, e a dor é presente, a dor da rejeição na vida das pessoas que sofrem. Somente quem sofre uma rejeição sabe a dor que é. Quando nós olhamos para a nossa história, a história mundial, nós nos lembramos sempre do nazismo, que mataram mais de 6 milhões de judeus, simplesmente porque os alemães se achavam uma raça superior. Esse era o pensamento nazista, E aqueles que não são como nós devem ser esmagados ou destruídos. Então isso faz parte dentro da história da nossa civilização e marcou a história da nossa civilização. E vários outros, se vêm da Coreia, se vêm da China, todos eles são deixados de lado ou têm certo tipo de preconceito. Além da rejeição essa que nós acabamos de falar, tem a rejeição econômica.
aquela rejeição que se fundamenta na quantidade de bens ou de dinheiro que a pessoa tenha. Então, esse problema é narrado por Tiago, quando ele fala que não é para se fazer acepção de pessoas dentro da igreja de Deus. Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela é melhor, porque isso acontecia anteriormente, não é, dentro do judaísmo. Não é porque ela tem bens e posses que ela é melhor do que a pessoa que não tem, do que a pessoa que é mais simples. Então, Tiago vai denunciar isso e vai nos alertar para isso. Então, há pessoas que, por causa do seu dinheiro, humilham e desprezam os outros que são pobres. Isso acontece muito, talvez você já tenha passado por isso. Justamente por causa dessa rejeição econômica. Eu, quando era bem pequeno, tinha um amiguinho que era muito rico. E a gente olhava os brinquedos e ele sempre me chamava, que era da mesma idade, e ele sempre me chamava para ir lá, para brincar com ele e tal. E quando nós estávamos brincando, ele tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho olhava para mim e falava assim: vai embora daqui, sai da minha casa, você não vale nada, você não presta, você é pobre, sai daqui. Então é algo que vai magoando, vai marcando as nossas vidas. Talvez você já tenha passado por isso também. A rejeição sexual também, né? Se dá quando a pessoa é rejeitada por causa de simplesmente ser mulher ou ser homem. Então Jesus, a gente vê que Jesus combateu esse preconceito, não é? Porque Jesus conversava com as mulheres fizeram parte do ministério de Jesus, do período do ministério de Jesus, dos 30 aos 33, as mulheres sustentavam a obra através do seu trabalho, e depois também nós vemos várias mulheres citadas no Novo Testamento, não é, de que trabalhavam e principalmente sustentavam a obra e a igreja do Senhor. Então nós vemos hoje há uma luta muito grande para que as mulheres sejam aceitas, né, dentro da sociedade como capazes, como pessoas que podem fazer tudo aquilo que o homem faz, no sentido, não é, de conseguir, não é, se sustentar, se manter na vida, crescer nas suas carreiras profissionalmente e aí como pessoa. Por que isso? Porque anteriormente nós vemos que havia um machismo terrível, não é? E ainda perdura, obviamente, mas que assolava a vida das mulheres. Por exemplo, as mulheres não podiam nem votar, não eram contadas na palavra. Muitas vezes nós vemos em relação às mulheres, as mulheres eram contadas como um bem do seu marido, não como a esposa, a companheira fiel, aquela que cuidava e trabalhava junto. Então há essa rejeição. Hoje há o feminismo exacerbado que quer levar a mulher a ser melhor que o homem, maior que o homem, e tenta acharcar o homem de todas as formas. O que é isso? É um resultado de um machismo elevado que levou a essa questão desse feminismo elevado também. Então, se nós sofremos com o machismo, agora eles sofrerão com o feminismo. Então, mas não é isso que Deus quer, não é? Mas a gente vê que Jesus Cristo, em todos os momentos, ele deu voz às mulheres, ele sempre se preocupava com as mulheres e cuidava das mulheres, e elas fizeram parte, assim, de forma muito ativa no ministério de Jesus. Há também a questão da rejeição intelectual. É aquela rejeição que se baseia no grau de instrução que a pessoa tem. Porque você não tem faculdade, porque você não fez isso ou aquilo, então você não tem conhecimento, você é rejeitado, é deixado de lado. Então isso é muito ruim, muito complicado. E talvez você também já tenha passado por esse tipo de rejeição intelectual. Muitas pessoas se acham conhecedoras de tudo, né? E rejeitam aquelas que são mais simples. E muitas vezes se esquecem que um conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra coisa. Você pode ser um grande conhecedor, um intelectual, mas ser uma pessoa extremamente desagradável,
porque você não tem sabedoria para utilizar o conhecimento que você tem. Né? Há rejeição também pela idade, né? Ela se fundamenta dentro da idade, né? A capacidade física das pessoas. Dentro de uma sociedade materialista como a nossa, o idoso hoje ele já não é visto como aquele que é o possuidor da sabedoria e que merece respeito. Pelo contrário, como o idoso não consegue, os mais idosos não conseguem se dar tão bem com a tecnologia, eles são tidos como pessoas burras, como pessoas que devem ser deixadas de lado e já não têm mais o respeito que deveriam ter. Não é? Então há essa rejeição pela idade, tanto pela muita idade quanto pela pouca idade também. Né? Há a rejeição, e essa é marcante dentro do nosso tempo também, é a rejeição estética. Não é? Ela se baseia na aparência exterior. Se nós fôssemos olhar então para Jesus, quando ele é descrito, ninguém tem... A palavra não descreve Jesus fisicamente. Ele tinha cabelos pretos, loiros, ele tinha olhos verdes, castanhos, absolutamente ele era gordo, magro, alto ou baixo. Não fala absolutamente nada detalhadamente a respeito de Jesus. Quando nós vemos dentro da palavra de Deus, nós vemos que Deus detalhou como ele queria que fosse o templo, o tabernáculo, não é, construído lá no deserto. Ele deu a medida exata da madeira que ele deveria usar, das joias que seriam incrustadas, como deveria ser confeccionada os tapetes, como deveriam ser confeccionadas as cortinas, as argolas, o que deveria ser usado, qual o material que deveria ser usado, as medidas exatas. Mas com relação a Jesus, nós não temos, a não ser Isaías, que nos apresenta um Jesus que não tinha nada, absolutamente nada de atrativo por causa da sua aparência, que é o servo sofredor, quando ele trata de Jesus em Isaías 53, não é que ele vai mostrar que não havia nada que o atraísse, absolutamente nada. Nessa semana, algumas plataformas têm mostrado a imagem de Jesus, como que deveria ser Jesus, né? E trata de que em várias outras culturas tem um Jesus também, né? Mas qual a aparência mais correta que Jesus teria, dado o lugar onde ele nasceu, dada a região onde ele estava, todas as características, não é, das pessoas que viviam naquela época, não é? Então fizeram um cruzamento e chegaram a essa imagem, não é? Então que nós podemos ver que não tem absolutamente nada de diferente de uma pessoa comum da época. Por isso que Isaías falou que não havia nada, né, que chamasse a atenção de Jesus. Quando se fala de Jesus, é essa figura do servo sofredor. Mas, porém, de Absalão, filho de Davi, o que deu tanto trabalho a Davi, né, e quase o matou, nós temos que ele era um homem bonito, alto, cabelos longos, loiros, né, e isso era um chamariz, né, para a sua vida. Da mesma forma, dentro da nossa sociedade hoje, é isso que nós encontramos. Nós somos medidos pela nossa forma física, pela nossa aparência. Se você é gordo, é porque você é gordo demais. Se você é magro demais. E aí, a cada ciclo, a cada tempo, surge um modelo de padrão, né? Ou um padrão de beleza. Nos tempos antigos, da Grécia e tal, o modelo de beleza era, por exemplo, daqueles corpos esculturais, mas eles não eram tão como hoje em dia, ou até mesmo dentro da história se fala que o padrão de beleza de determinadas eras era um padrão de pessoas e mulheres, tanto mulheres quanto homens, mais gordinhos. Hoje o padrão, já houve um padrão de uma magreza extrema, como das modelos, né, que apareciam nas revistas. Hoje ainda voga essa questão de ser muito magro, não é? E muitas pessoas que estão acima do peso, na verdade, a grande maioria da população, é o que aponta
as pesquisas, estão acima do peso. Então, esses sofrem esse tipo de rejeição. A rejeição porque não tem roupas, essa questão estética, né, de que você não usa marca tal, não faz tal coisa, se você não faz exercício, se você não faz isso ou aquilo, você é rejeitado. Né? Então, muitas e muitas pessoas sofrem com isso. Há também a rejeição religiosa, né? Quando a pessoa é rejeitada por causa das suas convicções religiosas. A história de Agar, por exemplo, é o de rejeição que a Bíblia nos apresenta. Ela era uma serva da de Sara, né? Ou Sarai, como nós lemos no primeiro texto de Gênesis 16, perdão, que trata, né, de que ela era uma serva egípcia de Sarai, que ainda era chamada Sarai, ela não tinha dado à luz, né, a Isaac. Então ela era mulher de Abraão e o nome de Sarai, de Agar, significa abandonada ou fugitiva. E aí quando ela fica grávida de Abrão, na época Abrão ainda, não é? Ela começou a ter ressentimentos da sua senhora, ou de Sara, e começa a tratá-la com desprezo. É isso que nos diz a história. Então ela no primeiro momento ela não foi expulsa, mas Sara a humilha por ela ser uma escrava, ser de outra etnia, porque ela era egípcia, não é? E então ela é tirada desse convívio. Ela, na verdade, ela sai, ela foge, né, com seu filho no ventre, vai embora daquele lugar porque ela estava sendo, então ali ela estava sendo desprezada também. Ela desprezou a sua senhora porque ela podia engravidar e Sarai não, e depois então Sara começa a desprezá-la também, como uma forma de retaliação, uma forma de defesa, não é, também dessa mulher, porque ela não podia ter filhos. Aliás, não ter filhos naquela época era pior do que hoje, né? Era terrível, porque uma mulher ela era tida como uma mulher abençoada, uma mulher completa quando ela tinha filhos. E dentro da palavra de Deus nós vemos que várias mulheres sofriam e sofreram porque não puderam ter filhos. Então, nesse momento aqui, a serva Agar começa então a desprezar a sua senhora porque ela não podia ter filhos e ela estava grávida. Então, aí em Gênesis 16, no versículo 6, diz assim: respondeu Abraão a Sarai: sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. É isso o que acontece, não é? Então Deus intervém nessa história. Agar volta para casa, pede desculpas a Sara e volta a viver ali na família, no meio da família, né? E depois de alguns meses ela concebe o seu filho, cujo nome escolhido por Deus foi Ismael. Ismael significa o Senhor te acudiu na tua aflição. É isso que significa Ismael. Foi Jesus ali, no caso, o anjo do Senhor, né, que aparece no texto, se remete a Jesus. E ele que aparece fala, ele vai chamar Ismael, não é? Que significa o Senhor te acudiu na tua aflição. Então passa alguns anos, aí vem a bênção de Deus sobre a vida de Sara, não é? E ela concebeu Isaac, e há uma festa, que é a festa do desmame, não é? Quando Isaac foi desmamado. Dentro da cultura judaica, o desmame ele é celebrado, porque é um ritual de passagem para a vida da criança, né? Quando ela deixa o colo da mãe, deixa ali aquele momento com a mãe, ou deixa aquele período, e ela agora começa a andar pelas suas próprias pernas, cuidar da sua própria vida. Não é que ele vai embora de casa com 5 anos de idade, não é? Mas é um novo momento para ele. Então, a partir dos 5 anos de idade, ele já começa a ficar, no caso do homem, começa a ficar mais com o pai, aprender os ofícios do pai, ver as coisas que o pai fazia. Então, havia uma grande festa,
E Abraão dá essa festa, porque era um homem muito rico, e o texto bíblico nos diz que ele dá uma grande festa. Passado ali que ela tinha então desmamado, naquele momento, não é, ali com Sara, ele diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E aí nós já estamos lendo Gênesis 21, não é, os versículos 9 e 10, que é o que diz. E então a gente vê que há essa rejeição. Abraão atende o desejo da sua mulher, não é? Coloca Agar e seu filho adolescente para fora de casa. E aí nós, se ouvíssemos só isso, a gente poderia então dizer: nossa, que homem ruim, como que pode fazer uma coisa dessa? O que nós estamos falando, irmãos, essa história conta a história do pai da fé, de um homem que realmente confiava em Deus, porque pela fé ele saiu do meio da sua parentela, onde ele tinha tudo, e naquele tempo a sociedade era uma sociedade de clãs, ou seja, ele deixou toda a segurança do seu clã, a riqueza que havia ali, a prosperidade que ele poderia ter para ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, indo para uma terra estranha, a qual ele não conhecia. Então nós estamos falando de um homem que na velhice teve um filho da promessa, que era Isaque. Mas nesse momento aqui, quando a gente para, se somente vê isso e ele atende o desejo da sua esposa, vai falar que ele era um homem muito ruim. Porém, o que nós vemos, não é que Abraão ficou perturbado com essa história de mandar o seu filho embora, mandar Agar embora. Por quê? Porque envolvia um filho seu. E o texto, então, de Gênesis 21, versículo 12, diz assim: mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Então, Deus falou: olha, ele não será herdeiro, porém, eu vou fazer dele um grande povo. Então, Abraão faz aquilo também por fé, porque não é que ele não gostasse de Ismael. Não está dizendo isso. Em nenhum momento do texto nós vemos isso. Aliás, a palavra aqui não nos revela nada disso. Esse tempo de convivência, de crescimento de Ismael, é algo que está escondido dentro do texto, a qual nós só podemos imaginar, mas não atestar. Então Abraão despede Agar depois que Deus fala com ele: fique tranquilo, não fique preocupado, eu vou cuidar dos dois. Então ele dá a vasilha com água, ele dá ali então um punhado de pães e diz: pode ir, eu quero que vocês vão embora. Então ele vai embora e Deus então cuida daquele menino. Então a gente vê que Deus estava no controle de tudo. Mas dentro dessa história, nesse momento em que Agar é mandada embora já com seu filho grande, ou maior, né? Que ele deveria ter, se Isaac tivesse uns 5, ele deveria ter mais ou menos em torno de uns 10, no máximo uns 10, 11 anos. Quando nós olhamos então essa história, nós vemos a rejeição. Será que você consegue imaginar a dor de Agar no seu coração, de ser rejeitada daquele jeito, e agora indo embora com seu filho? A dor da rejeição, de não ser benquista, não é, no meio daquela família. Você já experimentou ou passou por uma situação semelhante? Talvez isso tenha criado feridas dentro do seu coração que precisam ser curadas, que precisam ser saradas, porque isso tem te trazido muitos problemas. Então, como é que você tem lidado com o processo de rejeição na sua vida? Quais foram as consequências, então, da rejeição de Agar? As consequências que a rejeição pode produzir na vida de uma pessoa rejeitada são gravíssimas, terríveis. Não é? Então ele destaca aqui algumas. Primeiro, perda de rumo ou direção. Perda de rumo ou direção. Agar e Ismael então saíram andando errantes
e ela vai para o deserto. O mundo daquela mulher ruiu, não é? Tudo acabou, porque como escrava egípcia ela não tinha para onde ir, nem alguém para recorrer, então ela vai embora. E aqui, dentro da lição, ele conta a história de que uma senhora, durante mais de 25 anos, ela se dedicou ao seu marido, ela se dedicou aos seus filhos, ela se dedicou à sua família, ela se anulou totalmente, não é? E se sacrificou pela sua família, para que a sua família fosse beneficiada, para que eles ajuntassem um considerável patrimônio, para que se fossem melhor na vida. Um belo dia o seu esposo chega e diz para ela: olha, eu vou sair de casa, eu não te amo mais e então eu quero me divorciar. O mundo daquela mulher caiu, não é? Porque depois de tantos anos de dedicação para a família, ela não estudou, ela não se profissionalizou e ela não tinha nenhuma perspectiva. É a mesma coisa que acontece com a vida de Agar. Ela perde toda a perspectiva, todos os sonhos, tudo vai por água abaixo, diante de uma situação tão inesperada e de humilhação, de desprezo. Será que você já passou também por esse tipo, não é, de rejeição, ou a consequência de uma rejeição disso? A gente perde o rumo, perde a direção do que fazer, como fazer. Há também uma das consequências, além da perda de direção, é o isolamento, a solidão. Então Agar sai com seu filho para o deserto de Berseba. Gênesis 21, versículo 14, não é? Vai falar isso para nós. Ela vai rumo ao deserto de Berseba e ali, o que é o deserto? O deserto é um lugar árido, seco, desabitado, solitário e sem vida. Parece que o lugar que ela havia escolhido para cuidar da sua vida ou para tomar o rumo significou, ela era a resposta da sua alma, daquilo que ela estava sentindo, daquilo que ela estava passando, porque ela se sentia realmente seca, solitária, abandonada. O deserto refletiu o estado da alma de Agar. Algumas pessoas, quando se sentem rejeitadas, abandonam a família, os amigos, a igreja, passando a frequentar lugares que são deprimentes. Quantas pessoas você já não ouviu isso? Quando a gente vê uma outra história em Juízes, capítulo 11, quando vai tratar da vida de Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos por ser um filho fora do casamento e com uma prostituta. E aí, então, ele é rejeitado, ele vai para o deserto e se junta, a palavra diz, um bando de vadios. E ali ele cresce com aqueles vadios, praticando roubos, se tornando mercenário. Aí ele volta, não é? Por causa disso, ele volta para que ele defenda a sua terra, porque não havia ninguém que defendesse. Então, mas o que a gente vê é que ele se tornou um revoltado, não é, com tudo e com todos, e passou a andar em más companhias. Quem é rejeitado geralmente passa a rejeitar os outros, é uma forma de defesa também. Então começa a rejeitar os outros. A perda de rumo, direção, isolamento ou solidão e também o sofrimento físico. O suprimento de água e comida acabou durante aquela peregrinação de Agar no deserto. O que ela faz? Então ela se vê ameaçada de morte. Coloca Ismael sentado e a palavra diz um tiro de flecha, vamos dizer uns 50 metros, 100 metros. Ela se afasta porque ela não queria ver o menino morrendo de fome e de sede, de desidratação ou inanição. Então ela abandona e diz: olha, eu não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O menino também chorava e Deus ouve o choro do menino. A rejeição muitas vezes tem levado as pessoas ao sofrimento. Algumas perdem o sustento adequado. Quantas pessoas não tiveram que fechar a porta dos seus negócios nesse tempo de pandemia, por exemplo? A segurança, perdem a segurança da moradia, o conforto necessário, para a vida. Será que você já não se sentiu assim, de uma situação em que os seus sonhos ruíram? Tudo aquilo que você amava, tudo aquilo que você desfrutava, cultivava, cuidava,
foram tirados de você. Então, quando você é rejeitado, você sofre, é um sofrimento físico, como nós vimos lá no início, falando a respeito daquela pesquisa americana que mostra que o cérebro, a região afetada do cérebro, é a mesma que é acionada pela dor física, quando você sofre um trauma, um machucado e assim por diante. Então, a rejeição, ela pode trazer dores físicas. Há muitas e muitas pessoas hoje que sofrem de dores físicas, tem problemas, já foi atestado, por exemplo, pedras nos rins, né, problemas dessa forma, são trazidos por causa da rejeição, são trazidos por causa de relacionamentos ruins, são trazidos por causa do medo, da solidão. Tudo isso tem esse fundamento. O nosso corpo sofre por causa da rejeição. Então, como nós podemos ser curados de tudo isso? A cura para a rejeição, não é? Ela é somente Deus que pode nos curar. E é preciso que a gente entenda também que Deus muitas vezes vai permitir ou Ele vai fazer a ferida que Ele mesmo irá tratar. Ele mesmo cura com as suas próprias mãos. Ele traz cura para que nós sejamos curados, né, da enfermidade da rejeição. A gente precisa aprender algumas lições. A primeira lição é que a rejeição pode fazer parte do plano de Deus para a sua vida. É difícil ouvir isso, mas isso pode fazer parte do plano de Deus. Quando Sara pediu a Abraão que rejeitasse Agar e Ismael, Deus fala a Abraão: não te pareça isso mal, fique tranquilo. Não é? Versículo 12: não se perturbe por causa do menino da escrava, atenda tudo que sua mulher pedir, não é? Porque por meio de Isaac virá a sua descendência. Não é? Fique tranquilo que ele será abençoado. Não faça o que a tua mulher está pedindo. Então, a rejeição de Agar, ela fazia parte do plano de Deus. Albert Einstein disse assim: Deus não joga dados, ou seja, tudo com Deus é certo, é correto e está tudo no controle do Senhor. Ele não joga dados, Ele não tira sorte com as nossas vidas. Os deuses, quando a gente assiste filmes, né, falando dos deuses romanos ou gregos, não é, do panteão dos deuses, a gente vê que eles zombavam dos humanos, eles brincavam com a vida dos humanos. Mas Deus não faz isso. O nosso Deus não faz isso. Então, quando nós olhamos a história de José, por exemplo, nós vemos que ele foi rejeitado e vendido pelos seus irmãos. Ao final lá da vida deles, lá no final de tudo, ele disse para os seus irmãos: olha, vocês, na verdade, vocês fizeram mal contra mim. Vocês intentaram mal contra mim. Mas todo esse mal, Deus o tornou bem para fazer algo muito maior, que é salvar as vidas de muita gente, como vocês veem agora. Então, com Deus não há coisa errada. Muitas vezes o nosso problema, que a gente sofre, a rejeição, isso está dentro do plano de Deus para o nosso crescimento, para algo muito maior, para um propósito maior que Deus tem para as nossas vidas. A segunda lição é que a rejeição pode ser gerada por causa dos nossos pecados também. Quando nós vamos lá em Gênesis 16, versículos 4 e 5, não é? A gente lê assim: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Por que Agar foi rejeitada? Justamente pelo fato de que ela mesma buscou isso também para a sua vida. Porque quando ela se viu grávida, ela falou assim: eu vou tomar o lugar dessa mulher. Ela se viu grávida, ela falou assim: eu sou melhor do que essa mulher, é assim que eu sou vista. Então Agar se sentiu superior, não é, à sua senhora por haver Deus lhe agraciado com a gravidez. Então Sara se queixa ao marido, não é? Então uma ação errada de Agar desencadeou uma reação incorreta de Sara. Então, às vezes, os nossos pecados, os nossos erros podem nos levar para uma situação de sofrimento,
de rejeição. A maneira como você vive, como você responde às pessoas, como você trata as pessoas pode te levar à rejeição, a ser rejeitado, né? Então nós sofremos às vezes por culpa nossa, agimos mal e somos correspondidos com o mal. Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, disse assim: não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. Não importa o que os outros fizeram, importa o que você fez com aquilo que os outros falaram de você ou fizeram com você. A maneira como você reage àquilo que acontece na sua vida. Como você reage à rejeição. Você é uma pessoa que se torna amarga, se tornou amarga, uma pessoa que rejeita os outros também. Muitos, assim como são tratados, tratam os outros. Quando na verdade nós somos chamados por Cristo para vivermos de uma forma diferente. Não é porque nós somos rejeitados que nós devemos rejeitar os outros. Pelo contrário, nós devemos fazer ao outro aquilo que eles deveriam fazer conosco. Se nós fomos rejeitados, nós devemos amar. Se nós somos rejeitados, nós devemos dar atenção. Nós devemos estender a mão. Não é? Então, aqui nós vemos o que ele fala aqui, e é interessante, ele fala: pare de fazer o jogo da culpa e assuma seus erros, né? Assuma as suas responsabilidades. Eu tenho que entender as coisas que acontecem e se a culpa não é minha. Quais são as minhas implicações, as minhas responsabilidades diante de tudo que acontece comigo, certo? Então, terceiro ponto, a rejeição leva-nos a ter uma experiência pessoal com Deus. Essa é a terceira lição. Naquele momento difícil da vida, Deus veio ao encontro de Agar. Deus vem ao encontro dela e do menino e lhe dá orientações. Então faz a promessa, não é? Olha, você vai estar aqui. E aí ele diz assim, no capítulo 16, mas vamos lá para o 21, não é? Por que você está ali? Não é? Acabou a água, ela foi sentar-se ali, Deus ouviu o choro do menino, e aí o anjo do céu, o anjo de Deus, e aí o anjo de Deus está com letra minúscula, né? Do céu chama Agar e lhe diz, Gênesis 21, 17, que aflige Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus abençoou a vida daquele menino. Deus então estava ali cuidando da vida deles. Ela teve um encontro pessoal com Cristo. Deus se revelou a ela. Ela invocou e adorou a Deus, não é? Ao Deus que tudo vê. Ao Deus que tudo vê. Então, até aquele momento da vida de Agar, ela não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Sara. Ela não tinha tido uma experiência de perto com o Senhor. Mas naquele momento, Deus cuida dela, Deus abre os seus olhos e ela enxerga a água. Ela enche ali a vasilha de água e eles podem seguir. Não é? Então, muitas vezes, os nossos sofrimentos de rejeição, vão nos aproximar de Deus. É um momento para nós nos aproximarmos de Deus. Então, para nós fecharmos, se você já foi rejeitado, aceita essa situação como algo do passado, um fato que não pode ser mudado, porque está no passado. Para vencer a rejeição, você precisa dar 3 passos na sua vida. Primeiro, ore confiantemente que Deus pode te ajudar, porque Ele conhece a sua aflição. Deus ouviu o choro do menino, é isso que diz o texto. Não é? O anjo do Senhor, Ele cuidou de Agar. Ele cuidou do menino e Ele conhece a dor de um rejeitado, porque Ele já foi extremamente rejeitado. O Senhor Jesus já foi extremamente rejeitado e Ele conhece as nossas dores. Nesses momentos, então, você deve buscar ao Senhor. Segundo, você deve reagir a tudo isso confiando que Deus cumpre as suas promessas. Deus ordena aos rejeitados: ergue-te, levanta o rapaz, segura, né, que os rejeitados, no caso Agar e seu filho, Ismael, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. É como se Deus dissesse: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz a música, né?
Deus já havia prometido que faria de Ismael uma grande nação lá em Gênesis 16, e ele cumpre isso. Gênesis 25, não é? Versículos de 12 a 18, não é? Nós vemos que Ismael se torna um grande povo. Então, a gente vê isso em toda a palavra. Olha aí, versículos de Gênesis 25, 12. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Mas Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção que vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. É isso que diz. Cumprimento da promessa de Deus. Então ali nós vemos que Deus cumpriu a sua promessa. Então não seja controlado por aquilo que os outros fazem com você. Seja controlado pelo propósito de Deus, com um propósito bendito de Deus para a sua vida. Busque a Deus, se entregue ao Senhor, coloque essa dor que você sente diante de Deus também, para que você seja abençoado, para que você possa receber o milagre de Deus. Dentro do texto que nós vemos, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre ou a vasilha e deu de beber ao rapaz. Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse a fonte que saciaria sua sede, evitando a sua morte e a do seu filho. Um grande milagre no deserto aconteceu nesse momento. Então Jesus, ele é a grande fonte de água viva, de uma água que não cessa, que é capaz de dar vida para cada um de nós, vida verdadeira, vida abundante, não é? E ele pode satisfazer a maior necessidade do ser humano, do coração humano, que é a sede da salvação, a sede de ser aceito em Cristo. Deus nos aceita, não importa como somos, não importa de onde viemos, Deus nos aceita em Cristo Jesus. E é o próprio Jesus que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. A cura, então, para a rejeição é Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Você já sofreu rejeição? Você já foi rejeitado? Não viva com isso no seu coração. Não deixe essa ferida aberta, mas clame ao Senhor para que Ele te toque. Clame ao Senhor para que Ele te cure, para que Ele feche essa ferida, porque em Cristo todos nós somos aceitos, independente da classe social, independente da forma física, independente daquilo que nós temos de conhecimento intelectual ou não. Em Cristo nós somos aceitos, porque Ele nos ama verdadeiramente, porque Ele nos conhece verdadeiramente. Que você seja grandemente abençoado, que você possa compartilhar dessa mensagem com todas as pessoas que você conhece, para que elas também sejam tratadas pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo de estudo. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem, Senhor. Derrama da Tua graça e pelo sangue de Cristo, Senhor, que nós sejamos curados de toda ferida ainda aberta, de toda mágoa, de toda tristeza que possa haver no nosso coração, causadas pela rejeição um dia nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor. Trata nosso coração, faz-nos experimentar do amor verdadeiro, da graça verdadeira, do poder do Senhor derramado sobre nós.
Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.